era um bando de louco, que é a verdade. Esportistas feitos pelo entusiasmo, feitos pelo amor. Década de 60, as madeireiras impulsionavam o crescimento da cidade, que chegava aos 30 mil habitantes. Nas ruas, quem tinha carro já gostava de velocidade. E 7 corajosos foram para a avenida, num domingo em que o padre exigiu a presença de todos na igreja. E o padre se empolgou na hora do sermão. Isso marcou muito, porque ele estava se referindo à corrida em si, à velocidade dos automóveis, mas ele já estava pensando na coleta do dízimo. E ao ele se referir que os veículos passariam ali em frente à igreja a aproximadamente 100 km por hora, ele se equivocou e falou a 100 cruzeiros por hora. E fomos todos para a Avenida Brasil a participar da primeira corrida. Uma loucura, sem segurança alguma. Quando era 1964, as calçadas dos dois lados da Avenida Brasil ficaram cheias e mais ou menos deste ponto os pilotos largaram. Um dia que mudou a história da cidade. Nós saía correndo, abria a porta, entrar, aí o delegado dava um tiro, nós saía. Difícil era de dirigir por causa dos pó, né? Que a gente não enxergava nada na frente. E bastou a primeira para as corridas ganharem popularidade. Todos queriam participar. Valia até roubar o carro do pai. Pegou o carro escondido e nós trabalhamos na sexta, sábado e domingo para fazer o carro para correr no domingo. Então, na realidade, foi meio afanado. A ousadia deu a primeira vitória a Jace Pian, no Cinca novinho. Fazendo Cinca Xambó, fazendo Cinca Xambó. Meu pai comprou um carro, ele se chama Cinca Xambó. Aí eu vi ele ali na Carlos Gomes. O senhor já pilotando dentro do carro? Já pilotando, aí eu vi ele e tal, mas ele me abanou e fez um sinal positivo. Eu falei, tá tudo bem, né? Venci a prova e não tinha o que dar bronca, né? Aí o pai ficou cheio de orgulho. Ficou cheio de orgulho, inclusive ganhei o carro dele. Falei, não, então pode ficar com o carro aí, então. Foi muito bom. Em poucos anos, 3 pistas de terra foram feitas, do centro para o Parque São Paulo. Lá, em 1967, aconteceu a primeira Cascavel de Ouro. Depois a velocidade foi para onde hoje está o autódromo. Com as corridas, vieram os ídolos. Para a torcida, piloto de fora não podia ganhar. E aquele tempo não tinha o alambrado do lado. Então a pessoa pegava assim 2 madeiras, fazia uma cruz, chegava a mostrar aos outros que você vai morrer e tal, querendo assustar, principalmente o barranco que estava na frente ali, né? Então você imagina a festa que era dessa torcida de Cascavel, que era uma loucura. Eu era carregado, aí depois de terminar o boxe, eu era carregado. Com a popularidade, o piloto virou prefeito e concluiu as obras do autódromo. Na minha opinião, Cascavel foi sempre referência nacional em automobilismo. Desde os tempos de corrida de rua, Cascavel ficou conhecido em Curitiba, São Paulo. O povo gostava tanto que foi construído o autódromo, baseado no que o público queria, né? Um autódromo onde no começo o maior desafio era enxergar diante de tanta poeira. A pista ficou moderna, ganhou asfalto e foi inaugurada em 22 de abril de 1973, um dia de sol e muita festa. A inauguração foi um sucesso. O povo esteve presente, aquele autódromo estava
repleto de gente, estava cheio, lotado de gente. E gente de toda parte. Uma corrida que tínhamos 22 carros, e na qual tinha 8 avalones e muitos protótipos, mantas e tal. Mas era só o começo. Nos anos 70, pilotos de todo o país e do exterior conheceram a pista de Cascavel, nas etapas da Divisão 4, que mais tarde daria origem à Stock Car. Desde pequenininho vinha para a pista, a época do Avalone, mas daí eu era 1 aninho, 2 aninhos, nem lembro direito, tenho só as fotos que eu vejo. E aí Super V, a Fórmula 2, as construções dos carros aqui em Cascavel, vivia naquela oficina lá, todo dia lá na oficina, mexendo nos carros junto, e na pista fazendo teste junto com eles, vindo acompanhando, cronometrando. As primeiras provas de Stock Car, com muito menos carros que hoje, também passaram pela cidade. Mas nessa pista, palco de tantas inovações, nem tudo foi festa. Era a primeira corrida de caminhões realizada no país. E nesta curva aconteceu um dos episódios mais tristes da história do autódromo, a morte de Jefferson da Fonseca, um dos idealizadores da prova. Ele passou na frente dos boxes, nós estávamos todos ali na frente da torre de cronometragem e acenou para nós assim, sabe? Acenou e não voltou mais. O carro dele freou e veio com as 4 rodas freadas até o local onde ele capotou aqui embaixo. Oito anos depois, em 1995, os caminhões estavam novamente no Autódromo de Cascavel, que recebeu 30 mil pessoas. Surgia a Fórmula Truck, uma nova categoria do automobilismo brasileiro, como sonhou Jefferson da Fonseca. Que inventou de construir um carro com 2 motores, colocou na cabeça que ia fazer um carro com 2 motores e fez. E fez sucesso. Das reuniões em um dos clubes mais tradicionais da cidade veio a ideia. Tem que ser uma corrida diferente, vamos reunir quem corre aqui, vamos fazer uma corrida de mulheres. E em 1970, quando só homens aceleravam, 7 delas se arriscaram na novidade. A gente largou já a toda ali, né? E na primeira curva eu bati no barranco. E daí eu tombei, né? E eu parei, eles trocaram a roda, né? Eu continuei correndo e ainda passei as outras e consegui ainda o 2º lugar. Mas para atrair o público era preciso originalidade. E eu, como só tinha uma Kombi, eu falei, por que não faz uma corrida de Kombi? Tá aí uma boa ideia. O vendedor de remédios Peixinho e o padeiro Orlando Vacelai estavam entre os pilotos. E na então nova pista, que ainda era de terra, eles largaram. Ela quase levantava as rodas na curva, né, Peixinho? Mas levantava, a traseira levantava. A roda traseira levantava e começava a patinar, porque não existia blocante naquele tempo. O carro era um carro de transporte, de entrega de mercadorias, e a gente jogava na pista daquela maneira, sem rebaixamento, sem nada. Sem nada. Tudo normal, quer dizer. Normal. Aí quem mandava era o piloto mesmo. No começo, uma das dificuldades era a cronometragem. Para essa tarefa, relógios emprestados das corridas de cavalos. Entre as curiosidades, um pedaço de compensado que guarda parte importante da história. Quando, no final da corrida, acabou o papel das anotações e nós precisávamos passar um registro final da prova. Como eu não tinha papel, passei na própria prancheta. Está aqui o registro da época.
da segunda prova de Cascavel. Você inventava, você fazia, cada um procurava fazer sua máquina, sua monstruosidade, né? Na verdade era muito bonito. Era o fim da década de 60, quando o mecânico Deoclides Carpenedo, depois de várias idas a São Paulo, decidiu construir um carro que chegasse à frente dos demais, o carro com 2 motores. Uma máquina que deu muito trabalho a quem a pilotou, mas também trouxe muitas alegrias. Quando eu estava fazendo isso aí, tinha gente aqui, tinha 10, 12 me ajudar. Todos os pilotos queriam pilotar. Todo mundo querer andar com ele. O bimotor, ele já é um carro mais perigoso. Ele é um carro perigoso. Tem que, quando acelerar os 2 motores igual. Para que um não acelere mais, outro menos, porque senão acontece dele derrapar, sair de traseira e tal. O carro foi o segundo na prova de inauguração do autódromo em abril de 1973. E até num acidente teve seu momento de glória. Tudo porque o outro carro vinha de fora, vencia todas as corridas e ainda era preparado por um argentino. Ele vinha tão rápido, quando ele tirou para o lado para passar o nosso bimotor, o bimotor também, para dar lugar para ele, claro, saiu para o mesmo lado e rachou no meio o carro, que o dinheiro de hoje seria um carro de $1 milhão. A galera foi uma loucura, porque era a nossa terrível vingança contra o opressor. Agora a velha engenhoca está sendo reconstruída para virar peça de museu. Você criou pilotos aqui dentro de Cascavel que nunca teriam se criado se não fosse a oportunidade de ter o autódromo aqui. Quer dizer, o autódromo de Cascavel, ele foi algo de bom. E quantas gerações de corredores! Diogo Pachenque na Stock Car Light em 2004, Rodrigo Esperafico de Toledo, o primeiro em Interlagos, São Paulo, quando disputava a Fórmula 3000 Internacional. O exemplo veio do mais antigo dos vencedores, Tamoio Fedumente. Vencedores que ganharam popularidade. Em 1972, Pedro Mufato, 3 vezes o primeiro na Cascavel de Ouro, virou prefeito. Foi a eleição do ídolo, não foi a eleição, talvez, de um político. O ídolo, campeão brasileiro da Divisão 4 em 1975, era também anfitrião de um corredor que começava. Nelson Piquet veio e venceu a Cascavel de Ouro quando a prova estava entre as mais importantes do país. Em 1992, Mufato recebeu o amigo novamente depois do acidente gravíssimo em Indianápolis. E Piquet, ainda em recuperação, voltou a pilotar. Matei à vontade, pô. Que vontade, hein? Foi uma beleza. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro aí. O que significa para você, Nelson, poder voltar um carro de corrida depois desse acidente? Nada, é bom, só um circuito que eu corri há 16 anos, é bacana. E como não sonhar em conquistas como as de Nelson Piquet? Deste grid, dezenas, centenas de pilotos partiram para as primeiras voltas no mundo da velocidade. Aqui, a corrida inesquecível de um tricampeão da Stock Car. Essa é a primeira vez que eu corri com a categoria aqui e é onde deu tudo certo, né? Fizemos pole, ganhamos 2 baterias e saímos aqui mais líder do que a gente já estava. O título na Stock veio como um desabafo para outro piloto de Cascavel em Interlagos. Davi Mufato quebrava uma hegemonia de vitórias paulistas. Davi Mufato vai receber a bandeirada. Davi
Mufato, campeão brasileiro de Stock Car em 2003. Sou campeão em cima de tudo esses caras que queriam o meu mal. Sabe por quê? Porque eu sou do bom. A equipe é do bom, todo mundo é do bom. Meu estado, Paraná, Santa Catarina. O resto é o resto. Eu consegui, a equipe também, vindo lá do interior de Santa Catarina, eu vindo do interior do Paraná, quebrar isso aí. Nós conseguimos, acho que o vento soprou a nosso favor o tempo inteiro. Ângelo e Davi, na pista que consideram o quintal de casa, eles revelam os segredos de uma das curvas mais rápidas do país. Eu estou indo por uma curva muito forte, muito rápida, sem visão nenhuma. Que é o ponto de maior velocidade aqui. E aqui é a mesma coisa, chegava com o estoque, freava aqui. Aí você posiciona bem por dentro aqui, deixa o carro escorregar até o meio, não deixa muito lá fora, e aí já traz ele para dentro de novo e começa a acelerar. Esse ponto passou aqui já está acelerando tudo. Tem que fechar a respiração e entrar. Eu fiz muitas vezes essas curvas aqui, mas é que cada volta é uma emoção diferente. Então, realmente, ali que fala, ali separa os homens dos meninos. E eu espero que isso continue, porque quem fala de Cascavel sempre fala com saudade e principalmente pensando no curvão. A minha condição de ex-piloto, de preparador de equipe, de chefe de equipe, eu fico com muita pena que eu vejo Cascavel alijada das melhores competições. Seria o maior sonho da vida de ver uma Stock aqui em Cascavel. Campeonato Regional de Marcas, até com a categoria feminina, picapes, moto velocidade. Essas foram algumas das provas disputadas em 2005 em Cascavel. Uma realidade bem diferente daquela que deixou lotado o autódromo da última vez que a Fórmula Truck esteve na cidade, no ano passado. Mais de 30 mil pessoas. O circo da Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro, está há mais tempo longe desta pista. A última etapa aqui foi em maio de 1992. Foi desenvolvendo outros autódromos dentro do Brasil, de grande porte, já modernos, mais modernos do que o nosso. Esses autódromos levaram parte disso aí. O que o autódromo de Cascavel é importante para a cidade, para a autoestima do cascavelense, de que tem um autódromo aqui que possa trazer aqui as principais categorias. Esse ano nós praticamente não temos mais um evento nacional aqui. A pista, que está entre as mais rápidas do país, precisa de reformas. Ela precisa alargar no mínimo 3 metros, toda ela, melhorar a área de escape, quer dizer, que é a parte de segurança, né? Por causa da velocidade atual dos carros, né? E fazer novos boxes, né? Porque esses aí não comportam uma categoria tipo Stock Car, né? A Renault, mesmo a Fórmula Truck, né? Um projeto já existe e foi aprovado pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Custo R$ 3.400.000, mas por enquanto é só um projeto. Este ano a Pickup Racing voltou a Cascavel depois de 4 anos e trouxe o agito, o barulho. Tão familiar aos apaixonados por velocidade. Enquanto nos boxes e na pista o clima é de tensão entre mecânicos e pilotos que trabalham para chegar ao melhor resultado, entre os torcedores, descontração. Para muitas famílias de Cascavel, domingo de corrida é dia de vir para o autódromo. Corrida, sinônimo de festa. É bonito de ver o evento Cascavel. A diversão que tem história nessa terra se mistura com o sonho de ver as principais categorias aqui novamente. Esse é o nosso circuito de Cascavel. Quem sabe traga a Stock para cá de novo, a gente consegue trazer ela para cá de novo. Tomara, né?